Hoje em dia, cada vez mais as pessoas gostam de cultivar plantas, seja na sua casa, no seu apartamento, em uma varanda e até em um jarro pequenininho. As plantas são excelentes companhias e nós encontramos aqui na Companhia das Plantas, da mais exótica até a mais tradicional. Falamos com Clemile. Clemile, boa tarde. Explique pra gente um pouquinho a respeito dessa nova fase das pessoas terem mais plantas, procurarem mais plantas para o seu dia a dia. Boa tarde. Essa nova fase que as pessoas procuram é um bem-estar, a sensibilidade, o cuidado, o amor e o contato com a natureza dentro da sua própria casa, né? Trazer um pouco do que a natureza favorece, trazer para a sua casa o bem-estar. Existem várias formas de cultivo, como também uma diversidade de plantas, como por exemplo, de sombra, meia sombra, sol, como folhagens. As folhagens podem ser carnosas, podem ser coloridas, podem ser brilhosas. O cultivo dela pode ser feito, como eu falei, meia sombra, sombra e sol, né? E tem algumas plantas de baixa manutenção, que não requer muito cuidado, como por exemplo, muita água, muita claridade, certo? Existe também uma diversidade como espinho, flores, algumas com muitas folhagens, né, coloridas. E também temos as exóticas, né? São aquelas que são retiradas de um ambiente que não é natural dela, mas introduzida no meio, certo? Como, por exemplo, pode dar o ficus lirata, o ficus elástico, o ficus liratas, como também a rosa do deserto, né? Ela tem de origem africana e foi introduzida aqui por todo o continente, né? Por ser uma planta de fácil cultivo, baixa manutenção e resistente à seca, né? Temos também a begônia maculata também, que é uma planta que com umas folhas diferentes, né? Com as pintinhas e produz flores. Bem bonita, né? Elas e também não são toda verde, né? Tem outra coisinha. Temos também o cróton, né? Que é uma planta belíssima de sol. Quanto mais sol, mais colorido ficam suas folhas, né? São várias plantas que podem ser cultivadas. Por exemplo, para quem tem um espaço pequeno, quer montar um pequeno jardim, apartamentos, existem plantas pequenas que têm um crescimento lento a moderado. Certo? Outras que podem também ser cultivadas em água, como o bambu. Temos também plantas que você pode cultivar, vamos supor, um espaço aberto, um espaço gourmet ou uma piscina, plantas tropicais, enfim. Tem uma diversidade, cada uma com sua importância e manutenção e cuidados a respeito delas, né? Que se assemelhe com a natureza. Por exemplo, a orquídea, que é uma planta epífita que sobrevive em troncos de árvores. E para o nosso meio, para o paisagismo, o seu substrato é baseado na casca de pinos, carvão triturado, que é justamente para imitar a natureza dela. Clemile, uma pergunta. Para quem é desastrada igual a mim, eu amo plantas, eu tenho muitas plantas, eu moro num apartamento, então minhas plantas são plantas de apartamento, mas eu não consigo deixar elas vivas. Elas morrem mesmo. A rosa do deserto não, gente. Eu tenho 3 e elas estão vivas, com Deus ajudando, porque as outras morrem. Então, como é que a gente faz, assim, uma pessoa assim como eu, que não entende de nada, dê aquela dica para que a plantinha fique forte? Tem alguma misturinha que a gente possa colocar, alguma coisa desse tipo? Tem várias formas, como eu falei, depende da planta e cada um tem um cuidado específico. Por exemplo, como você falou na rosa do deserto, ela pode ficar no sol. A rosa do deserto gosta de calor e ama o sol, né? E a rega dela vai depender muito de onde ela está sendo cultivada. E você pode colocar água 2, 3 vezes por semana, desde que fique no sol, desde que não possa encharcar. O mais importante é que seja drenável o vaso, certo? No seu caso, eu não sei quais são as outras plantas que você sofreu com a perda, mas você tem que, por exemplo, a questão mais importante é saber a rega, a posição da luz, se ela é de sombra, meia sombra ou sol, e os nutrientes também são muito importantes.
Quando há aparecimento de pragas ou doenças, é um fator muito importante que está faltando alguma coisa. É a resposta que a planta está dando, alguns sintomas. Então, gente, para mais informações, tem Instagram, Clemiller? Temos sim, Cia das Plantas CN. Entra lá na Cia das Entra lá no @Cia das Plantas CN, tá? Lá tem diquinhas também para você, assim como eu, ir aprendendo a cuidar das plantinhas.